Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Novamente aqui do nosso litoral norte, Balneário de Atlântida, em Xangri-Lá, junto à nossa Sociedade de Amigos do Balneário Atlântida, e nosso laude do Sesc, como sempre, a pleno, extremamente procurado. E como sempre também uma pleiade de craques aqui, e um grupo de homens absolutamente plurais, porque aqui nós temos do engenheiro, passa pelo médico, vai pelo empresário, corretor de soja, vai para um homem que dignificou a política, hoje está na iniciativa privada, vai para um homem que vem do serviço público, foi procurador-geral de Justiça do Estado, aliás, meu eterno procurador de Justiça, e chega a um jornalista que hoje desempenha um importante cargo como diretor de publicidade do governo. Mas eu quero começar com meu amigo Carlos Alberto Aita, para a tua frase ou frases iniciais. Aita, engenheiro Carlos Alberto Aita, do Next Group. Primeiro, quero saudar a todos aqui da mesa, dizer uma satisfação estar aqui conversando um pouco dos assuntos inerentes do nosso país, né? E dar uma sinalização da melhora para o meu setor, que é o setor da área imobiliária, né? Nós já estamos com algumas sinalizações da economia, principalmente a indústria automobilística já dando sinais, e agora também o setor de aço. Ontem nós debatemos isso, mas o mercado interno cresceu muito pouco. Na indústria automobilística, cresceu foram as exportações. Nós temos um detalhe, a gente precisa botar dinheiro no bolso do povo, né? A economia tem que girar e aumentar o poder aquisitivo, né? E o mercado imobiliário é muito sensível. Se não tivermos melhora na economia, a gente fica remando um pouco, aguardando até que as coisas aconteçam. Paulo Roberto Otti Fontes. Por que não esconde de teu Otti, Fontes? Não escondo, Paulo meu Roberto Otti. Fontes. Não escondo. O Otti é bonito para caramba. OTTI. OTTI, exatamente. O meu avô foi o fundador da primeira fábrica de carrocerias de ônibus do Rio Grande do Sul. Pois é, então. Carrocerias Ott, em Novo Hamburgo. Com mais razão ainda para te colocar. Era um homem nobre. Era um homem que infelizmente eu não conheci, mas tenho uma admiração, porque ele faleceu com 46 anos, mas era um empreendedor. Ele tinha 7 empresas quando ele faleceu com 46 anos. E a fábrica de carrocerias depois foi vendida pela família para Elisiário, né? E a minha mãe disse que ele tinha um excelente humor, era um contador de piada. Tanto é que metade dos amigos não acreditaram no dia que ele faleceu. Pensaram que essa do Otti não é gozação, porque com 46 anos, né? Metade não foi no enterro, pensou que era brincadeira dele. Era um brincalhão de marca. Mas o Otti eu não escondo, ao contrário. No Farroupilha, meu colégio, era só Otti. Bom. Aqui no nosso futebol na praia, não vou dizer como é que era. A gente chamava. Não digo, nem sobre tortura. Fica entre nós e Deus, né? Como diz o Golbery do Couto e Silva, né? Segredo guarda quem não sabe, né? Muito boa essa. Antônio Sartori, o rei da soja do Rio Grande do Sul. Nós estamos vivendo um bom momento de perspectivas, que é o que interessa na vida, são boas perspectivas. O Brasil está caminhando para colher a segunda maior safra de grãos da história, o maior foi o ano passado. Esse ano está caminhando para ser um pouquinho menor que o ano passado. O Rio Grande do Sul também, o ano passado foi excelente, foi recorde absoluto. E clima que tem pela frente, faltando chuvas na Argentina, perspectiva de preços melhores a curto prazo, preços dolarizados. Preços dolarizados, depende do dólar. Qual é o dólar? O dólar começou o ano 13,25, caiu a 13,13, já está acima de 13,30. E o que vai acontecer? Depende do que o topete vai fazer. O que o Donald Trump vai fazer? Semana passada nós assistimos em 2 dias as bolsas americanas, Nasdaq, Dow Jones, simplesmente levaram uma paulada de mais de 4%. Isso é muito para os Estados Unidos. Já dá para você ter um entendimento que isso é um mini crash, com consequência nas bolsas ao redor do mundo. Bovespa despencou, as principais ações brasileiras despencaram. Vamos ver o que vai acontecer na sequência. Isso pode provocar um efeito dominó e pode derrubar de maneira contundente as bolsas. Na
sequência e inconsequência, nós podemos ter uma desvalorização cambial que facilita as exportações de carne, né? E facilita também a receita do produtor na troca de preço dolarizado por reais. Muito por acontecer, política e clima, tempestade perfeita 2018. Bem, aqui nós estamos diante de um ministro, né, que é dos mais competentes, políticos dos mais competentes, sérios, dentro daquele pequeno e seleto grupo dos honestos. Muito obrigado. Mas eu acho que isso é uma obrigação. Eu realmente deixei a política desencantado de ter passado pela Câmara Federal bem no início do mensalão, porque efetivamente isso é uma verdade, aconteceu, a gente via. E o maior desencanto meu ia ver que meus companheiros se vendiam de uma maneira assim, vil, torpe. Isso não me trouxe nenhuma motivação para permanecer. Saí, fui para a iniciativa privada, dentro do que eu gosto, do agro, e nós assumimos a presidência da Associação Brasileira de Proteína Animal. Era antes a BEF, a BPA. Agora, depois passou para a UBA-BEF, e fomos unindo. Temos hoje 150 empresas ou entidades associadas, entre elas as maiores do mundo, que são as brasileiras, e uma chance imensa da proteína animal andar bem. Eu acho que é só cuidar, trabalhar. A sanidade é uma coisa que no mundo é rara, e a raridade é Brasil. Nós nunca tivemos gripe aviária, peste suína clássica africana, longe da gente há tempo. Essa é a nossa grande marca. E em cima disso que... A aftosa, nós hoje também estamos livres no Brasil, falta só o circuito norte para efetivamente nos dar uma garantia. Mas a região toda já está livre do vírus. E só a febre aftosa, onde tem com vacinação, dificulta muito para nós, para a suinocultura, porque há países que simplesmente têm esse conceito. Se você vacina, é porque você tem. E aí complica muito. Mas até isso já está sendo hoje retirado paulatinamente e também com todo cuidado. Não é meu cuidado, é técnico, que tem que dizer, não tem vírus, retiro. Não vou ser eu que vou pregar assim, tem vírus, mas fecha os olhos. Não pode. Mas eu acho que se não tem vírus, não tem que vacinar mesmo. E a própria medicina desmistificou, fontes tanta coisa, como a questão da carne suína, do ovo, do café, do amendoim. Enfim, está aí a última vez que tem reportagem sobre isso, é muito importante. Doutor Eduardo Lima Veiga. Saudando todos os amigos da mesa, é uma satisfação estar aqui mais uma vez. No meu recado inicial, eu gostaria de fazer referência que nos grupos de WhatsApp aqui da praia, eu tenho visto muita queixa, muita reclamação quanto a barulho. E o que fazer sobre isso? O barulho, se for excessivo, pode constituir crime de poluição sonora, mas a forma mais fácil de resolver e de combater esse assunto é via artigo 42 da Lei das Contravenções Penais, que diz o seguinte, se me permitem: perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios, com gritaria ou algazarra, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Isso aqui é só ir na polícia fazer um boletim de ocorrência que vai terminar no juizado especial criminal, e aí, espero sim, resolva o problema do ruído e do problema da falta de descanso dos veranistas. Olha, nós vamos ter que brigar de novo, doutor Eduardo. Nós vamos ter o silêncio... Mas aí vai ser normal. Mas nós vamos ter o silêncio eterno. Espera um pouco que vocês já vão para o túmulo e vão ficar a vida inteira no silêncio. Praia é felicidade, alegria, é o que o Sartori faz na casa dele, que é uma beleza, é felicidade plena. As pessoas, elas se irritam com as crianças, limparam aqui do centrinho, então ontem eu passei na Central, que eu fui o carnaval lá no Williams, passei ali, estava aquela massa de crianças do centrinho, tal qual eles estavam aqui, eles se deslocam, eles migram. Se tem que fazer, não é aqui, tem que fazer em todos os lugares. Tem que ser a polícia, o Ministério Público tem que ser onipresente. Só me parece o seguinte, que eu não consigo entender essa dicotomia entre cometer crime ou contravenção como requisito para diversão. Eu não consigo entender isso. Mas qual é o crime? Eu continuo achando... Excesso de barulho é crime.
Excesso de barulho é crime. Bom, mas, senhor Paulo Sérgio, então tu pode não gostar, então tu pode não gostar, mas então é crime e é contravenção penal. Não é crime e é contravenção penal. Todo crime, o que eu vejo nessas crime é contravenção penal. Grupos aí, eu vejo a queixinha, o cachorro do meu vizinho fez xixi. Eu me lembro uma lá no Lagos Parque, estava na casa do Abrão Duquia, um amigo meu, e do lado morava um outro amigo meu, eu não vou dizer o nome. Aí a cachorrinha ultrapassou o gramado para esse meu amigo, que é publicitário, inclusive, viu, Thiago Lima? Passou o gramado e fez um xixi lá. Pois a mulher desse meu amigo também é publicitária, foi inclusive diretor da RBS, ela veio lá. Seu cachorro de novo passou o meu gramado, não tinha cerca, não tinha nada. E ele chamou a cachorrinha. Olha aqui, não me lembro qual é o nome da cachorrinha. Olha aqui, Mariquinha, tu não mais passa pro pátio da vizinha, tá? Não quero mais que tu passe. Se tu passar, tu vai apanhar, tá? Dá certo? Tá bom, já divertia. O senhor é muito debochado, sabe? Evidentemente, Paulo Sérgio, que há pessoas que têm uma suscetibilidade mais aflorada, que são mais irritaditas, ou que estão de mal com o mundo. Eu não sou dessas, não milito nessa área, mas continuo achando de que fazer as coisas da forma correta é o melhor para todos. Pronto, aqui o Centrinho dá um silêncio. Agora a Central, levaram tudo para a Central. Isso era igual um posto de gasolina. Atacava um posto de gasolina que os jovens tinham tomado conta. Atacavam aquele posto, eles iam para outro posto. Atacavam outro posto, eles iam para outro posto. Até que caiu de moda posto. Aí eles foram para a Praia de Chagas, foram para a Cidade Baixa. Não, Paulo Sérgio, deixa eu só dizer assim, o que aconteceu com os postos de gasolina, que foi proibido o consumo de bebida alcoólica no posto. Houve uma lei municipal proibindo o consumo de bebida alcoólica no posto. E aí, eles saíram do posto. Claro. É isso. Não é que eles saiu de moda. Não. Pararam de consumir bebida alcoólica. Pode ter tido motivo, mas deixou de ser moda. Talvez por esse motivo. Tiago Dimir. Bom, tudo bem? Estou honrado de estar aqui, né, Paulo Sérgio? Porque sempre que venho aqui, sempre que Paulo Sérgio me convida, eu digo que eu tenho uma aula aqui, é 1 hora de aula, né, com cabeças brilhantes e competentes, então saio daqui sempre melhor e aprendo mais um pouco sobre diversas áreas que às vezes a gente não consegue se aprofundar em todas as áreas, né? Eu, como jornalista e como publicitário, tenho que ter essa noção da informação mais resumida de todas as áreas, mas é com certeza, tendo cabeças brilhantes aqui, né, da medicina, da engenharia, da agricultura, né, da pecuária e também da advocacia, a gente aprende sempre um pouco mais. E gostaria de poder falar aqui, Paulo Sérgio, um pouco também dessa nova perspectiva, não só na agricultura, mas como um todo no nosso estado, no nosso país, né? O nosso governador usa a palavra agro, não é agronegócio, porque agronegócio tem uma pecha de alguns segmentos da esquerda da sociedade que denegrinem a realidade. Agro embarca agricultura, pecuária, agropecuária, antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira. Inclusive o agronegócio é um segmento do agro. A palavra é agro, se me permite. Claro, então, sem dúvida. Ele chutou fora a pecuária. Ontem disseram isso aqui, que o Hernani Polo permitiu que a pecuária ficasse em plano secundário, que o Mânica teria feito o Hernani Polo cuidar só da agricultura. Está aqui, está comprovado. É um dos artífices disso tudo. Mas queria falar um pouco também, né, Paulo Sérgio, rapidamente sobre uma vitória aí que foi do Estado, né, e não do governo, que foi a adesão, ainda não a adesão, mas a autorização para a adesão do regime de recuperação fiscal, que finalmente conseguimos dar um passo que ajuda também nessa nova perspectiva de crescimento, de desenvolvimento, né? E trazendo um pouco para o assunto aqui, para esse lado da mesa, né, eu tenho uma experiência bem próxima dessa questão do barulho, porque meu pai tem um apartamento bem em frente ali agora ao novo agito aqui de Atlântida, né? E ontem até tivemos aqui no Carnaval da Saba e na passada, na volta, passei por ali. E o problema não é a questão... É, quase isso, né? Não era infantil, era a gente brincou bastante, digamos assim, né? Mas foi o da noite. O da noite. É, o da noite. É. Até achei que ia te encontrar lá, Paulo Sérgio. Eu estava no Paulo Melo, lá no Williams. Uma festa também bem adequada, bem divertida. E quando passamos ali, tinha um carro que não estava lá no bar, que tem já alguns problemas de alvará, mas que estava bem em frente ao prédio, com o som
que ninguém devia estar dormindo ali, né? Com certeza ninguém devia estar dormindo ali. Então, eu acredito que seja também uma questão de equilíbrio, que as pessoas têm que ter um local. E a outra questão também que me chama a atenção é que ontem comi um crepe aqui no centro, era por volta das 3 horas da manhã, e aí chegou uns rapazes querendo comprar cerveja e não pode mais comprar cerveja no centro a partir das 19 horas. Acho que esse assunto vocês já devem ter, inclusive, ter debatido aqui. Mas são questões que realmente nos deixam preocupados, porque a gente precisa criar novas leis para cumprir as leis que já existem. Então, a lei não estava sendo cumprida aqui, ou esse artigo da contravenção em relação ao som, ou a questão da venda de bebidas alcoólicas para menores de 18, e aí fomos obrigados a criar uma nova lei que prejudica o comerciante. Porque o comerciante que está ali fazendo o seu trabalho agora não pode mais vender bebida alcoólica a partir das 19 horas. É o país do não, do não pode, é tudo não. Agora, o que pode... é mala de dinheiro, que não significa nada. Mala de dinheiro não significa, ao menos disse o diretor-chefe da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal, e que agora já defendeu o presidente da República, que é um homem honesto e honrado. Então eu não sei mais, é uma inversão completa de valores, mas tudo bem. A lei é para todos. Eu acho que e nenhum delegado da Polícia Federal poderia ter se manifestado dessa maneira como se manifestou, ou poderia, doutor Eduardo? Não poderia, tanto não poderia que o ministro Barroso já convocou para que preste esclarecimento sobre esse assunto. Primeiro, porque ele se manifestou publicamente sobre uma investigação de um colega, o que eticamente é vedado e pela legislação da Polícia Federal proibido. E segundo, porque o presidente da investigação, na verdade, é o ministro Barroso. Quer dizer, tem um delegado que está fazendo a investigação, mas como nós estamos falando de uma pessoa com foro privilegiado, quem preside a investigação, na verdade, é o ministro Barroso. Então, a crítica que ele estava dirigindo ao ministro Barroso, que já chamou a ordem, não tenho a menor dúvida disso. O recado que o Barroso deu para a Polícia Federal, pelo número 1, foi muito contundente, foi muito forte. Não acredito que ele permaneça. Mas deixa eu pegar o gancho da sua colocação. Eu acredito que ele permaneça. Você, como jornalista, tem que ser um generalista, foi como você colocou, não pode ser um especialista. Tá? Mas, na mesma linha, eu entendo que esse problema de barulho é um problema de educação. Não acredito que vai resolver. Só quero trazer mais um dado, uma experiência que eu tive ontem. Saí de madrugada, eu e a Carol fomos até Santa Catarina buscar uns peixes bons do mar, que não tem aqui. Conseguimos. E no caminho, saímos às 5 da manhã. E no caminho, consequência do crash de 2008, consequência da atitude do Lula em 2009, que era uma marolinha, o que ele fez? Para não dar uma convulsão social no ABC Paulista, o que ele fez? Baixou os impostos dos automóveis, baixou os juros, deu prazo de pagamento. Hoje, a profusão de automóveis, bolinhas, pequenininho, daqui a Santa Catarina, todo mundo faixa de 110 andando a 90 pela esquerda. Você é obrigado a ultrapassar pela direita, porque a turma toda anda a 90 na faixa da esquerda e não abre. Isso é educação. E nem sabe. Isso é cultural. É isso. E não vai mudar no curto prazo, infelizmente. E pior, Por mais otimista que eu seja, eu não acredito que vai mudar. Sartori, pior que eles nem sabem que tem que abrir. É a questão de educação, de cultura. Eu estou de pleno acordo com o Sartori, com tudo que ele disse. É verdade que isso tudo é educação. Mas só tem um jeito de educar as pessoas. É punindo. Se o sujeito sabe que haverá punição, sabe que haverá consequência, o sujeito não infringe a lei. Se a gente for, que o Paulo Sérgio, que é um idolatra, os Estados Unidos, experimenta fazer barulho nos Estados Unidos, experimenta levantar o som nos Estados Unidos, experimenta cometer uma infração, parar com o carro na rua e botar o som. Tem que ter a polícia. Claro que sim. Mas o conjunto todo. Eu tenho que dizer que a afirmação não é onde só está o holofote. Isso eu vou repetir que eu já lhe disse. Onde está o holofote, está o Ministério Público, está a Polícia Estadual, todo mundo está ali. Então, a Brigada Militar. Aí esses saem daqui e vai para lá. Aí, se o holofote for... Tem que ir atrás. Não, tem que ir atrás. Mas tem que ir atrás. Essa é a função. Tem que ir atrás. E só se educa quando há consequência para usar. Atrás dos mesmos. Quando há consequência. Os mesmos atrás dos mesmos. Mas é assim. Porque onde precisa, não está. Está mudando e está melhorando. Está mudando e está melhorando. Seja uma questão de educação até básica. Porque lá em 2008, 2009, o governo federal, principalmente, né, que era um governo totalmente populista e de esquerda, acabou, de alguma forma, dando condições para as pessoas terem acesso aos bens, né, a terem acesso a
viajar de avião, a terem carros novos, mas não procurou dar a educação básica. E aí o que aconteceu? De endividamento, tudo isso... Exatamente. A custa de endividamento. Mas não tem uma educação básica. Então, por exemplo, assim, agora eu viajei há pouco e aí notei, né? Não é aquela questão de que as pessoas não podem viajar, aquela questão de um lado ou do outro lado. Não, todos têm que viajar, mas também todos têm que ter educação. Então a gente nota muitas vezes famílias que têm acesso a isso e não têm a mínima educação de pegar um lanche na praça de alimentação e colocar no lixo. Você acha que a educação no trânsito acontece quase na marra, porque essas medidas últimas, cassação de carteira, está sendo bem comum. E eu percebo que quem faz o curso isso consegue ser generalizada. Essa consegue. Agora, essa de contenção de barulho, não foi preventiva, mas eu acho que agora a lei endureceu e quem foi pego, eu sei que não está disposto a rescindir. Eu acho que isso foi muito bom e ensina a gente a ter menos mortes em profusão nas estradas brasileiras. O retrato da educação no trânsito do brasileiro, para mim, se resume olhar uma rótula, um roundabout. Qual é a regra? Quem chega para, quem está parado sai. Qual é a rótula no Rio Grande do Sul ou no Brasil que isso é obedecido? Os Estados Unidos tem uma placa de para e não vem ninguém. O sujeito para. É obrigado a parar. É obrigado a parar. Se ele não parar, ele... Não tem negócio de entrando. Exatamente. Então, aqui na nossa aqui. Quem chega, para. Quem está parado, o sujeito lá que está parado, sai. Todo mundo ia andar, não ia engarrafar. Mas o nosso negócio é a vantagem. O cara chegou, já meteu o bico e já passou. Então, esse é o maior exemplo. Quanto à faixa... Eu não sei te fazer uma pergunta. Eu não sei se Qual é a diferença de caminhonete para caminhoneta? Acho que as duas são... Acho que os dois termos têm validade em português hoje. Os dois termos têm validade. A caminhoneta é para passageiros e a caminhonete é para carga. E aí isso cai no exame de motorista. Porque cai uma bobagem dessa que não vai dizer se a pessoa vai ser bom ou mau motorista. E não cai em um assunto como tu está tratando. Quer dizer, as pessoas são levadas a ter um conhecimento que não é necessário saber. É como o motoqueiro e o motociclista. Exatamente. Mas só para concluir, eu não sei se essa eu tenho dúvidas, mas eu acho que quando em pista como a freeway, por exemplo, a faixa da esquerda, ela é preferencial para ultrapassagem, mas não é obrigatória, né? Então é obrigatório da passagem. A lei é clara, é obrigatório da passagem. Será que não é só para caminhões? Se for único, tenho dúvida. Não, faixa da esquerda é faixa de ultrapassagem, não é faixa de trânsito. E se vem um carro atrás, é obrigatório. Bom, vamos deixar o White que não falou só um pouquinho, procurador. Como no Brasil e tudo, né? A gente trabalha sempre no efeito e não na causa, né? Então, as leis estão para resolver o que acontece de errado e não o que deveria ter sido feito certo. Me parece que a educação é fundamental em qualquer país, e do Brasil não é diferente. Não tem como. E eu acho que esse modelo educacional tem que mudar. E eu acho que a formação tem que começar na escola, tem que ter um pouquinho sobre trânsito. Nós tínhamos organização política e social, né? Não era isso, te lembra? O SPB, né? Não dava uma noção de política no Brasil. Mas nos auxiliava bastante na formação. Estudos de problemas brasileiros. É isso aí. Nós tínhamos isso aí. Então, são certas coisas que podem ser colocadas ao longo da formação das pessoas no início. Isso vai auxiliar muito, porque nos Estados Unidos, onde tu fores nas creches, nos colégios, vou dar um exemplo da creche. A creche é gratuita para todos. Começou a faltar, chamam os pais e já dão um sinal vermelho. Se não tiver a sua idade, perdeu o bônus que o governo dá, vai pagar de recursos próprios. Então, esse tipo de coisa vem lá do berço. Precisa vir, essa formação tem que vir de baixo para cima. Essa mudança nossa não vai ser numa nem duas gerações, vai demorar um tempo ainda. Eu morei nos Estados Unidos uma época e fui tirar a carteira de motorista. Só para que os senhores terem ideia, liguei para o DMV, que é de Departamento de Veículos Automotores, disse que queria tirar a carteira, você perguntou meu endereço, me mandou um livretinho pelo correio. 2 dias depois chegou o livretinho pelo correio. Aí eu estava ali dito tudo que precisava e tinha que estudar aquele livretinho. Eu li aquele livro, aluguei um carro, fui até o DMV, entrei, quando me apresentei, documento, tal, certificado de residência, e aí ela disse assim, bota o olho aí. Aí eu olhei assim, uma coisa
como submarino, assim, lê. Eu li. Estava feito o teste de visão. Aí, disse assim, senta naquela cadeira. Quando chamarem teu nome, tu vai lá no computador. Cheguei no computador, tinham 25 questões, tinha que acertar 20. Quando eu acertei a 20ª, o computador apareceu na tela. Dirija-se ao balcão tal. Fui até o balcão tal, tinha um sujeito me esperando. Teu carro está aí? Tá. Vamos fazer o teste. Saí, fiz o teste de direção, voltei, o cara disse, agora senta ali que tu vai tirar a foto. Tirou a foto, me entregou. Isto tudo levou 90 minutos, mais ou menos. Custou $7,50. E eu saí com a carteira de motorista. Aí eu perguntei, isso foi na década de 1998. E aí eu perguntei, mas como é fácil tirar a carteira aqui? E aí o cara me disse, porque aqui a gente resolve tudo que acontecer contigo vai se resolver de duas formas. O seguro ou cadeia. Então tu está divertido. O que tu não resolver com o seguro, tu vai resolver com a cadeia. Então, pode dirigir, fica à vontade e a responsabilidade é tua. Sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender, Thiago Dimer. Exatamente, você pode encontrar as melhores linguiças e salsichões do frigorífico Castro, lá de Pelotas, disponível em toda a rede Zafari, qualidade desde 1960. Ontem nós fizemos aqui um encerramento do torneio de bocha Interpraias aqui, foi aqui do lado do Balihai, uma promoção da Rede Pampa, do Sesc, com a participação do nosso GBUX e, obviamente, da Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida. Churrasquinho depois, churipã e churrasco, alimentos Castro, espetacular. IPTU de Viamão 2018, até 28 de fevereiro, você tem desconto de 15% nos juros e nas multas. Prefeitura de Viamão, juntos somos mais. A Unimed Porto Alegre tem vantagens para a sua equipe viver o verão com mais saúde. Contrate agora o plano de saúde que você quiser e ganhe carência zero para consultas médicas na ordem de 10% para exames nos 6 primeiros meses. Ligue o 0800 510 4646. 0800 510 4646. Ou acesse unimedpoa.com.br e aproveite a promoção até a data cabalística da Redentora, 31 de março, né, de 2018. Né, pleno aniversário da Redentora. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, este é o nosso plano. Mas eu queria agora entrar no assunto da inflação. Senhor, não troca de licença, só falar um comentário. Eu acho que as duas últimas colocações que vocês fizeram, me reportando ainda ontem, a pequena viagem que eu fui até Santa Catarina, fiz 820 quilômetros. Cheguei inteiro, tranquilo, fui pedalar a bicicleta, maravilha. Estrada boa, maravilha. O que choca é que você andar em Santa Catarina e os postos da Polícia Federal, todos com diversas viaturas funcionando. Daí você entra no Rio Grande do Sul, divisa o estado, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Primeiro posto da Polícia Federal do Rio Grande do Sul, cadeado, fechado. O que fizeram do nosso estado os últimos governos? Aquele ali de Camarim. O governador Sartori está fazendo um excelente... Não é porque é Sartori. Está fazendo um excelente trabalho. O cara é bom, é competente, corajoso, bota a cara para bater, está fazendo correções, está melhorando. Mas o que tem, pelo amor de Deus, não tem policiamento. Basta andar por Capão da Canoa, ver essa gurizada daqui de Capão de Canoa, todos eles com os carrinhos colados no chão. A lei não permite. Não tem polícia. O Estado não tem polícia. Sartori, eu queria colocar aqui o assunto da nossa inflação. Inflação do 6, está 2 e pouco, que eu acho absolutamente fantasiosa. Com a energia e o preço que está, o combustível da mesma forma. Por que ela tem este valor tão baixo? E se tem, quem é que está pagando essa conta? Ontem foi dito aqui que é o produtor rural que está pagando a conta, né? Outros, o consumidor não está consumindo. Existe falta de renda. As pessoas não têm renda. Mas eu queria ouvir dos senhores o que está acontecendo com essa inflação tão comemorada pelo governo federal. Como se fosse uma grande vitória. Quando a gente vê realmente a Selic cai, a preços muito, muito aquém do que imaginávamos, no entanto, cai aqui e não se reflete nos bancos que continuam cobrando juros elevadíssimos no cheque especial, no cartão de crédito, enfim. Queria ouvi-los. Passagens aéreas que iriam baixar de preço
a taxação da bagagem, né? Então, estranho. Mas já que vocês vão pegar esse rumo também, eu queria contrapor um pouco. Acho que 2018, eu não sei, mas eu tô com uma sensação, embora não seja dessa área, mas só pelo que li, de que talvez a economia deu uma alavancada boa. Por quê? Pelo interesse dos chineses em aplicar no Brasil. Os orientais, quando vão fazer alguma coisa, eles demoram muito tempo estudando. E olha que eles estão aí em aço, energia... Bom, mas vamos dividir por temas, então. Vamos ver primeiro a questão da inflação, depois vamos ver a entrada dos chineses aí, porque senão a gente embola o meio campo. A questão da inflação, quem está pagando? É o produtor rural? É a indústria? É muito... assim, é muito diferente a inflação em alguns campos. Por exemplo, o agro está pagando uma conta pesada. Nós estamos tendo rentabilidade, competitividade. Veja que, por exemplo, o Brasil conseguiu a façanha de produzir nos últimos 30 anos o dobro da produtividade americana e o triplo da produtividade do mundo. É fantástico. Pela produtividade e a rigor, nós temos condições de ofertar um preço menor. Mas, às vezes, o descontrole, o excesso, sem a gente fazer uma mensuração do que se tem, é o caso do arroz. Se você consome no mercado interno 8, se você exporta 2 e colhe 12, 2 estão te atrapalhando. Nós temos feito contas assim e vejo que o setor há algum tempo está demandando por uma recuperação de preço e estamos aí com preços de hoje, por exemplo, frango de 2 anos atrás. É muito ruim. Para nós, no mercado interno, é complicado. Se a gente começa a justificar a inflação baixa. Inflação baixa. Alguém está pagando. Porque, efetivamente, falta renda ao consumidor brasileiro. Falta muita renda, a gente sabe. Então tem uma conjunção, não é um fato isolado, não é só o produtor que está pagando. Os preços do ano passado de commodities agrícolas, consequentemente de alimentos, foram mais baixos. Quando se toma referência dos últimos 7 anos, que foram preços dolarizados altos. Por isso os preços caíram e isso facilitou na composição da inflação. Os preços do petróleo despencaram ao redor do mundo essa semana, despencaram, mesmo que a OPEP, a União dos Maiores Países Exportadores de Petróleo, fizeram um acordo de diminuir a produção para alavancar os preços, conseguiram, o mercado bateu no poço 30, 40 dólares, trabalhou a 70 dólares até 10 dias atrás e caiu já abaixo de 60 dólares na sexta-feira. Isso vai reduzir os preços do petróleo, vai reduzir o preço da gasolina e do diesel também no Brasil, porque a Petrobras está trabalhando preço de mercado. Então nós vamos ter muitas mudanças. Eu não acredito em preços de agro mais baixos. Eu acredito que nós vamos ter uma agroinflação em 2018. Tem tudo para... Deveria. Eu estou convencido disso. Mas veja, por exemplo, o Sartori abordou um tema, petróleo. Hoje as fontes energéticas são outras, muitas, são variadas. Nós temos aí energia eólica que uma vez não existia, hoje ela tem expressão. Também a energia fotovoltaica e outros tipos de energia limpa estão suprindo a matriz energética do passado e você sabe que a energia fóssil, por exemplo, hoje a tendência é um dia não é subir, mas diminuir muito a sua expressão. Tu sabe que o ano passado eu falei com o Paulo Sérgio, Paulo Sérgio, eu preciso falar com alguém do governo que o pessoal de biodiesel precisa que se acelere o aumento de 8% para 10% o percentual. O Paulo Sérgio, cara, super relacionado, tá? Humilde, simpático como ele é, conseguiu com o Marum, tomamos uns vinhos bons, né? Sem dúvida, diversos bons vinhos. E o governo aumentou de 8 para 10. Quanto aumentou o governo? De 8 para 10? Agora... Não, passou de 8% o biodiesel no diesel para 10%. Sabe o que significa isso? Mais 25%. Divide 10 por 8 é mais 25%. Isso aumentou a demanda e melhorou os preços e está tornando a indústria brasileira de esmagamento de soja mais competitiva vis-à-vis a exportação para a China. E agregando valor. Absolutamente sim. Bom, vamos ouvi-los. Que se imputa essa inflação tão baixa? O governo está certo? Está errado o método? Quem está pagando essa conta? Bom, que não são... Não é a minha área, mas de qualquer jeito, o que me parece é que houve uma retração de consumo.
Logo que nós entramos em crise, que você falou em crise, os preços continuaram subindo. Você manteve uma inflação ali, que é um efeito inercial da economia, os preços continuaram subindo. E agora houve a retração, me parece que, vivendo a crise, acontecendo ela, tu tem esse efeito inercial de os preços começarem a cair. Acho que houve uma queda de preço, em algum outro lugar a gente lê que, especialmente nos alimentos, os alimentos caíram de preço. Alguma coisa eu percebo no supermercado, mas não sendo expert, eu acho que nós estamos mesmo, o efeito da crise e da falta de consumo. É o que faz com Mas já está revertendo, o setor imobiliário já está revertendo, isso vai provocar um efeito dominó, o aquecimento da indústria automobilística e os preços das commodities agrícolas, dos produtos agrícolas, não vão ficar nos preços que estavam, até porque a conta não fecha. O Turra sabe isso tanto quanto eu, melhor do que eu. O custo do frango para manter no mesmo preço há 2 anos é o mesmo? O custo do ano retrasado para cá baixou. O custo baixou bastante, porque melhorou um pouco com essa paralisação da subida absurda de salários também, que era artificial, todos sabiam. Os insumos caíram muito. Nós chegamos a ter aí milho a R$60 a saca. Ano passado, exagero, a muito menos, 20, 25. Eu acho que tem que ter uma média para o produtor não perder e se estimular a plantar. Isso eu advogo. E até que nós estamos fazendo uma aproximação da agroindústria, Abramilho, AproSoja, etc. E não é que o estímulo ao aumento da produção em si seja necessariamente um estímulo à redução de preço. Porque nós temos alternativas hoje, por exemplo, etanol de milho, uma boa. O Brasil produz, assim, 96 milhões de toneladas. Nós consumimos 41. Aves, suínos e também vacas leiteiras, 41 milhões de toneladas. O excedente tem que dar um melhor destino. Não sei se é o porto, pode ser o porto com etanol, o biodiesel, etc., né? Mas isso já está ao natural acontecendo. Na minha análise, eu vejo assim, nós estávamos com um país do governo Dilma muitos gastos públicos, aplicação dos recursos sem retorno. Não, e o Congresso não dá para tirar a culpa do Congresso, que fez paralisar o país. Ele não votou mais nada para Dilma, nada. E aí o que aconteceu? O desemprego veio, as taxas baixaram, né? As taxas reduziram, veio o desemprego, a economia praticamente parou. O meu setor, então, ele é o primeiro a sair do giro e é o último a entrar. O mercado imobiliário assim funciona. E o governo, com a nova entrada, a nova extração do Temer, ele começou a sinalizar algumas coisas para o mercado. Primeiro foi o limite dos gastos através da PEC, né? A própria flexibilização da lei trabalhista também fez com que o mercado ficasse um pouco mais confiável. E agora eu estou vendo que isso aí está começando a girar, está trazendo os reflexos para o país continuar a sua melhora. E também acho que é importante que outras coisas aconteçam. Eu acho que a simplificação dos impostos é muito importante nesse giro da economia, porque operacionalmente para o mercado privado reduz muito o custo operacional, muito, né? E, bom, isso é um negócio que você vai esperar sentado e não vai acontecer. Sim, mas reforma tributária? Não, cedo ou mais tarde, para o país, ele vai ter que acontecer, senão nós vamos ficar sempre nessas, que nem voo de galinha, né? Sempre nessas. Voo de galinha. E a inflação, ela se encontra no patamar que ela está agora, enquanto a economia não der os seus primeiros avanços fortes, aí os setores vão tentar reestabelecer as suas margens de lucro, porque a economia como um todo, exceto os bancos, estão muito bem, obrigado. E vamos aguardar que agora que as coisas aconteçam, né? Agora, Paulo Sérgio, só para complementar, porque acho que o tema já foi bastante esgotado, o que na verdade a gente encontra como consumidor final nas ruas, em termos de alimentação, a própria gasolina, vestuário, enfim, serviços, não condiz com o índice sempre apresentado, né? A sensação, realmente, como o Lima Veiga falou, é de mais inflação. Né? Isso é o tipo de sensação térmica. Né? Ataca mais o bolso do que realmente a gente encontra, né, nos índices apresentados.
o que chama a atenção também assim, o número de desempregados, né? E em plano de saúde, por exemplo, de convênios, houve uma debandada geral e isso inchou o SUS, né? Então as filas já eram enormes, agora aumentou muito. É um crime que se faz contra o sistema de saúde. Em vez de incentivar, dar força, trabalhar preventivamente os erros, para que eles continuem a existir, não. Se massacra até fechar. E aí, o que acontece? Essa gente toda migra para o SUS. É uma vergonha. Cremers. A inflação, Paulo Sérgio, tem um ponto importante que chama-se Meirelles. Além de ser pragmático, competente, é um grande marqueteiro. Ele fala muito bem do Brasil no exterior e fala muito bem da situação do Brasil para os brasileiros. E ele dora a pílula. E tem uma vantagem, é banqueiro, né? Aliás, os bancos que dominam. Cremers está desenvolvendo mais esta operação do Verão com Saúde. O objetivo é avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o nosso veraneio. Equipes de fiscalização estão vistoriando unidades de saúde nas praias e o serviço de socorro nas estradas que levam ao nosso litoral. Cremers, estado de alerta pela saúde. Vinho para todas as ocasiões, tá? Tu sabe disso. Inclusive no verão, antes de ir curtir as férias, passe na Vinhos do Mundo e garanta os melhores vinhos e espumantes para brindar todos os momentos. Na Vinhos do Mundo você encontra mais de 1000 rótulos nacionais e importados. Vinhos do Mundo foi eleita a melhor loja de vinhos em 2017. Conheça da Cristóvão Colombo 1493, da Lípio César 203, da Getúlio Vargas, onde o Antônio Sartori compra os seus vinhos, 11,35. Não esquecendo que a Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você. E vamos agora ao quadro de saúde aqui no Pampa Debates, com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, Ernesto Tornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de vinho. Os vinhos de Medicina. Gilberto são muito bons. Laurente, que você encontra também na Vinhos do Mundo. Pode comprar lá. E ele é presidente hoje da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, é o chefe do Fonte. E também presidente da Bienal do Mercosul. Vamos à doutora Lídia Longinotti, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, doutora Lídia. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longinotti, oncologista clínica. Na comemoração dos 25 anos do Instituto Kaplan, imaginamos oferecer algo muito especial para as mulheres. Seguindo uma experiência exitosa em centros especializados no Canadá e na Inglaterra, criamos um programa de diagnóstico de câncer de mama em 24 horas. Isso mesmo, através de um esforço coordenado por vários especialistas, mulheres com nódulos suspeitos de mama terão a confirmação ou não da presença de câncer no dia seguinte. E isto é muito importante. Identificar o câncer de mama mais cedo possível é fundamental para a cura desta doença. Depois do tumor de pele, o câncer de mama é o mais comum entre mulheres, no mundo e no Brasil. No ano de 2016, foram diagnosticados em nosso país 58 mil casos novos de câncer de mama. E o Rio Grande do Sul é um dos estados de maior incidência. Cuide bem de sua saúde, faça os seus exames preventivos e que detectem o câncer o mais cedo possível. Boa noite. Vamos entrar no tema China, então. A China tomou uma decisão política no tempo do Mao Tse-tung, ainda vamos ser autossuficientes em milho, trigo e arroz. Soja, 800 mil toneladas, ele compra de qualquer um. Só que a economia da China mudou, o poder aquisitivo mudou, a estrutura social mudou e começaram a descobrir que carne de frango, carne de suíno é melhor que carne de cachorro e carne de cavalo. E daí procuraram ver as opções que tinha e chama-se Planeta Brasil. A China começou a comprar soja efetivamente há 20 anos atrás. Nos primeiros 10 anos, de 96 até 2005, ela comprou 115 milhões de toneladas. Sobre China, é fenomenal. Eu vou citar alguns dados apenas. Por exemplo, eles têm um rebanho suíno, 55 milhões de toneladas. O nosso é 4. E eles, por exemplo, agora a Rússia,
nos abandonou aí estranhamente e repentinamente, a China esse ano aumentou 120% as compras de carne suína brasileira. Ela está aqui dentro valendo. E o Brasil não entendeu algumas coisas. Processo de investigação de dumping, sobretudo. Chegava no BIDIC, brinquedo, não, o chinês está entrando, isso, chinês, dumping entrando. O que eles fizeram? Guerra comercial. Daí o que eles fizeram foi dar o troco. Entraram com um processo de dumping contra o frango, que é 1 bilhão por ano, e entraram contra o açúcar. Para dizer assim, Brasil, toma folga, tia. Deixa de ficar investigando. Compreenda que nós somos um mercado que tem condições de atender vocês, de suprir o que vocês precisam. Os outros, vocês sabem que são mercados exigentes e instáveis, é o caso da Rússia. Mas eles são mercados que entraram para valer mesmo. O Brasil tem que tratar muito bem, Eles têm muito mão de obra disponível. Eles conseguem fazer. Nós não temos tanta mão de obra disponível. Eles também têm, o nível educacional deles é maior do que o nosso. Isso é correto. Olha, eu tive em Xangai e me apavorei aí. Eu nunca vi tanta grua na minha vida, um paliteiro. E aquelas obras são feitas, um arranha-céu é feito em 6 meses. Sim. Também viadutos imensos. Também as... tecnologia. Sim, mas... Eles têm. Mas também tem algumas cidades fantasmas lá que eles tentaram diminuir, desconcentrar as populações, levando para lugares um pouco mais afastados e não conseguiram. Estão tentando reverter agora com incentivos. Aqui no Brasil nós somos fantasma por tudo. Os postos de fiscalização espalhados por todo o Brasil é um escândalo. Milhões e milhões de reais do dinheiro público desperdiçados ali, todos abandonados. Polícia Rodoviária Federal, o desmanche que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul. Olha o de Gravataí, que era bonitinho, era bem arrumado, sumiu. Mas essa questão eles estão entrando na construção civil, acho que indiretamente, né? Porque quando entra no aço e entra no ferro, daqui um pouco eles vão... Alguma influência vai ter na construção civil, né? A produção de aço. E olha, tem que ocorrer. Eles são os grandes compradores do mundo da commodity. Um ministro, temos um procurador, temos um homem do governo estadual. Tem que liberar imediatamente a aquisição de terras brasileiras por estrangeiros. Isso aí é fundamental. Isso está na pauta. E quando se fala em terras... Os Estados Unidos, que é a maior nação do mundo, Paulo Sérgio, libera qualquer estrangeiro para comprar terras. Quando se fala em terras, eu vou dar um dado em linha com a China. A China, nos últimos 10 anos, perdeu 9 milhões de hectares em fronteira agrícola. Por quê? Através da história da humanidade, onde é que os povos se localizam? Não é nos desertos, não é nos morros, é onde tem terras férteis, tem água. E a expansão demográfica na China é ao norte, onde tem as melhores terras. Então, as cidades estão entrando nos campos. Consequentemente, a China é e vai continuar sendo um grande importador de produtos agrícolas, porque o Brasil tem fronteira agrícola e tem potencial de aumentar a produção, não só através de fronteira agrícola, mas através de produtividade. Sabe qual é a produtividade média do campeão americano de milho em outubro do ano passado? 514 sacos por hectare. Sabe quanto de soja? 177 sacos por hectare. Vamos ao ponto final, onde cada um terá a condição de se expressar livremente sobre qualquer tema, como é o programa, né? Como é o programa todo, no ponto final é a mesma coisa, só de forma mais reduzida, com o Gimo e FCDL, com o que começa. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Vamos, do ponto final, começar com o nosso ex-presidente do Sinduscom, mas sempre participante das atividades sindicais, associativas, que é o meu amigo engenheiro Carlos Zaita, do Next Group. Paulo, ao encerrar aqui, sempre com a visão de futuro, e sempre como empreendedor, né, que um dia as coisas vão melhorar. E a gente sempre trabalhando, correndo atrás para que as coisas aconteçam. O que a gente está entendendo agora é que talvez a gente possa conseguir um novo ciclo de desenvolvimento, não com um voo tão curto, mas talvez mais longo, onde a gente possa, então, poder ter a nossa atividade mais desenvolvida, com mais tempo, e poder fazer com que as coisas aconteçam dentro daquilo que a gente sempre apregou, tendo um Brasil melhor, uma economia pujante. Paulo Roberto,
ótimo, Frontes. Eu gosto do teu ótimo. Por isso que eu enalteço o teu ótimo. Eu também gosto muito do meu ótimo. Mas eu vou fazer meio ponto para cada um das vacinas, com o comentário que o senhor fez. Se vacinam é porque tem doença. Isso eu acho um equívoco, sob o ponto de vista biológico, pelo menos na área médica. Assim, as crianças continuam sendo vacinadas justamente para prevenir, porque as doenças, elas mudam, o vírus muda, ele muda de característica e volta. Então, assim, a vacinação é fundamental. Veja a febre amarela aí, né? Várias doenças erradicadas no mundo, tuberculose foi erradicada e olha o que tem de tuberculose hoje, voltou. Então, acho que tem que continuar vacinando. E um outro ponto que o senhor falou que não tem polícia, os postos fechados, a brigada. Bom, em 79, posso dizer para vocês que a brigada militar tinha 32 mil homens. Hoje, se tiver 15 mil, é muito. Não tem. Polícia Civil é a mesma coisa. Então, é por isso que esse barulho e a venda de álcool aqui, que não consegue ser feito, no centrinho ali, no novo centrinho, na Avenida Central, todos vendem para menores. E não há fiscalização. Vendiam. Desde quando pararam de vender? Vendi. 5 notificações, professor. 5 notificações, um bar ali. Olha, o Ministério Público, para mim, pararam de vender. Pelas notícias que eu sei, até de filhos de um amigo meu que tentaram comprar aqui e não compraram. Foi agora, muito exitosa aqui no centrinho. Só fazendo uma comparação, né? Qualquer um de nós que for nos Estados Unidos hoje vai numa loja de vinho e compra o vinho, eles pedem ID. Eles olham... Nos Estados Unidos, na beira da praia, tu não pode beber, tu tem que entrar no quiosque, que são maravilhosos, que tem lá, né? Tu vai ali, entra lá, tu bebe. Na beira da praia tu não bebe. Aqui tu faz churrasco, aqui uma farofa VIP fantástica, gente. Ninguém entende, tu traz o pessoal de fora aqui, tu fica louco, é isso? É churrasco em tudo que é barraca, é trago pesado, música. Quando me pedem ID nos Estados Unidos, eu digo obrigado pelo elogio, né? Porque... Antônio Sartori, seu ponto final. Olha, eu vou finalizar como eu comecei, falando de perspectiva, que é o que interessa na vida. A realidade de qualquer pessoa, de qualquer país, de qualquer empresa não interessa, por pior que seja. O que interessa é uma perspectiva de reversão e de crescimento. Eu sou otimista no setor imobiliário, Aita. Eu tenho 2 terrenos no box, estou começando a construir 2 casas agora para vender. Acredito que até o ano que vem o preço dos imóveis vão valorizar, vão subir. Isso é um efeito dominó, uma consequência de toda uma conjuntura, novas políticas, nova legislação, consumo forte. Agora, as perspectivas são ótimas para quem for dramaticamente competente e competitivo. Não tem meio termo. Ou você é benchmark, ou você é referência, ou você é muito bom naquilo que faz, ou está morto e não sabe. Portanto, as perspectivas são muito boas para quem for muito competente e competitivo daqui para frente. Diretor de Publicidade do Governo do Estado, Thiago Dimmer. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né, por mais essa aula. Pode me convidar mais, Paulo Sérgio, sempre saio daqui melhor. Sempre. Tem cadeira cativa aqui. E respondendo um pouco até o que agora o Watts, né, ficou Watts agora. Falou em relação ao número, né, de policiais, militares e civis. Infelizmente, num estado que nos últimos 40 anos gastou mais do que arrecadou em 37 e não tinha um plano de previdência para os seus servidores até este governo, com certeza, infelizmente, esse número era uma consequência ele cair, porque não há condição nenhuma de contratar se o Estado não tem condição financeira para pagar os seus funcionários. E a bomba estourou agora na mão, né, desse governo, na mão do governador Sartori, que está realmente fazendo um trabalho sério. Desde o princípio do governo, a nossa prioridade foi sermos transparentes acima de tudo, falarmos a verdade, porque quando o governo encontrou um déficit muito maior do que era apresentado anteriormente no governo anterior. Nós tínhamos uma perspectiva de déficit de 25 bilhões de reais nos 4 anos de governo. Conseguimos reduzir esse déficit para em torno de 8 bilhões, se tudo der certo até o final do ano. Então, quando a gente fala em gastar mais do que arrecada, a conta ainda é muito grande. Então, a gente ainda tem um déficit de 8 bilhões. Mas esse déficit tem que cair, mas não é por isso que o governo não fez investimentos em áreas importantes como as estradas para escoar a safra, né? Tivemos a recuperação aí de mais de 1.600 quilômetros de estradas e outras também importantes na educação, com o CIPAV, que é uma bandeira importante do governo, que é para reduzir a violência nas escolas, né? Educar as crianças e os nossos jovens
para entender também o direito do outro através de redução do bullying, porque quando a gente toca som alto na frente da casa de outra pessoa é porque a gente não entende que aquela outra pessoa ali também tem o direito de dormir, e acho que isso realmente vem do berço da educação básica. Então, sem me estender muito, né, Paulo Sérgio, que a gente acabou falando pouco do Estado aqui, falamos da China, falamos do país, da inflação e falamos pouco do Estado. Então, achei importante. Parabéns. Falamos tanto, tanto pau na Assembleia, em alguns deputados aqui, que eu acho que o direito democrático de dizer sim ou não tem que ser respeitado. Sim. Agora, não deixar acontecer as votações, criar todo tipo de artimanha né, para que não fosse votar, porque sabiam que perder. Então, que democracia é essa? Que não se deixa. E pior é o seguinte, quem sabotou hoje, na gestão anterior, foi vítima, porque quem reclamava hoje sabotou no passado. Exatamente, é uma vergonha isso. Tem que ter uma posição mais consciente, né? Não é culpa do governo Sartori, não estou culpando. Acho que de 79 para cá, todos os governos, todos, desconsideraram a gravidade do problema. Porque além de médico, é coronel da Brigada Militar, para quem não sabe, só para entender com quem estão lidando. Mas muito obrigado, Paulo Sérgio, e um bom resto de feriado a todos. Doutor Eduardo Lima Veiga. Bom, muito obrigado pelo convite mais uma vez, e eu sou como Sartori, eu sou um otimista por natureza. E acho que nós vamos ter aqui uma oportunidade ímpar com a redução do imposto nos Estados Unidos, de ver o efeito que isso produz. O Donald Trump fez uma reforma tributária e reduziu impostos drasticamente, o que tem feito várias empresas darem bônus para os seus servidores lá, o que vai gerar o consumo, e nós vamos saber a longo prazo qual é o efeito disso. Tem não me lembro o nome dele, é uma curva, tem o nome do sujeito que criou essa curva, onde ele diz, onde ele estabelece, saindo de 0 e de 100% de imposto, aonde... Curva de Laffer, a curva de Laffer, que ele diz que o limite é mais ou menos 33%. Daí para frente, tu começa a emperrar a economia e a perder dinheiro pela sonegação. Como o Donald Trump reduziu bastante abaixo disso, nós vamos ver se isso funciona e aí, se Deus quiser, poder aplicar isso aqui no Brasil também. Ministro. Eu também encerro olhando um pouco para frente. Sou absolutamente otimista, porque o Brasil, quando me perguntam assim, mas a crise política é brutal, é bárbara e tudo. Crise política só tem uma solução. A gente escolher bem, votar bem e ser responsável na hora do voto. Porque tantas podridões que tem por aí estariam hoje fora se não tivesse havido alguém que votou. E mesmo sabendo que são inúteis, perniciosos e etc., receberão de novo o voto de alguém. Então, a solução política do Brasil vai acontecer pelo voto. Eu acho que o radicalismo, se houver o Lula numa ponta, o Bolsonaro de outra, mas na medida em que isso desaparecer, eu acho que a gente vai encontrar também, racionalmente, alguém que possa dar uma nova fisionomia ao país. Economicamente, sob o ponto de vista do agro, por exemplo, sinceramente, eu tive a oportunidade de ver. Nós temos a maior chance do mundo de sermos o melhor em tudo, quase. Por exemplo, floricultura. Na Bolsa de Amsterdã, a flor mais cara do mundo é nossa, da região amazônica. Frutas, se nós olhamos... É uma flor amazônica. Eu não sei o nome dela, mas é uma flor amazônica. $1.800 por unidade. É impressionante. Por exemplo, frutas... A Carol deve ter isso, né? Fruta, onde chegou... numa gôndola de um supermercado do mundo, onde chegou uma fruta brasileira, por ser um país tropical, é depois uma fruta eterna. Então, veja, por exemplo, quem é que compra eu até comentei isso com o Sartori, quando eu voltei dos Estados Unidos, que a família do namorado da minha filha lá é importador de flores e fornece toda a costa leste americana. Ele não consegue importar flor do Brasil. Não consegue. Ele recorre... São poucos. Ele compra flor do Brasil através da Holanda. Nós compra flor aqui da Colômbia, da Bolívia, da Venezuela. Não consegue comprar a cor do Brasil. Já temos exportador. Você começou falando de política. O risco de um populista. Bom, o risco, esse é um desastre. Mas o risco, eu acho que... Eu imagino hoje, sinceramente, se para mim... Tu está falando valer, do Bolsonaro. Se a lei valer... Hein? Eu não tenho nenhum. Claro, qualquer um populista. Não, pode acontecer, mas eu acho que nós já estamos caminhando para não termos esse cenário pela frente. Imagine. Mas economicamente falava que em tudo
em tudo, por exemplo, o agro é um milagre que o Brasil vai explorar cada vez de maneira melhor. Já adotou o agro. Já adotasse o agro. Você via até o urbano... Pecuária, coitado. Até Isso que ele é da pecuária. Até o cidadão urbano... Mas não tem nada a ver com a campanha da Globo, né? Não, aí ele convenceu a Globo. Foi ele que convenceu a Globo. Sabe que é verdade. Não, mas e a Globo, eu acho que nisso fez também um belo trabalho. Claro, com o dinheiro atrás, mas fez... Agora eu vou começar a pecuária tudo. Mas aí para fazer o que ele falou, pecu. Não, e quanto ao Rio Grande do Sul, eu também acho que nós temos que olhar de maneira um pouquinho mais dedicada ao Estado, brigar pelo desenvolvimento, e acho que o governador Sartori foi extremamente responsável, sensato como sempre, e eu tenho um filho na Assembleia e disse, olha, ajude, que ele efetivamente precisa de ajuda. Então, uma pergunta rápida para o senhor responder. Luiz Carlos Reis e José Ivo Sartori. Eu acho que assim, num primeiro tempo, se os partidos oferecerem nomes para uma disputa, no segundo tempo se filtra e o Sartori recebe. Então, no segundo turno, você não vai de Sartori? Não, por exemplo, eu acho que o Sartori é uma excelente escolha também. O Luiz Carlos, partidariamente, acho que o partido faz bem mostrar a cara, colocar o projeto. Por que a Ana Amélia não quer o Luiz Carlos Reis? Não sei se não quer. Agora, o que está sendo dito é estranho. É que o partido, né, do seu Francisco, posso, né, dizer assim, teve um papel fundamental nesse governo e em tudo que o governo conseguiu construir até agora. Sem dúvida, com secretários importantes, com a participação na Assembleia. Olha, estamos encerrando. Vamos ter um passaporte aqui, os 4 para o nosso Aqualocos, lá as crianças no agradecem, 50 quilômetro 50 aqui pertinho. Quilômetro 50, 18 quilômetros daqui de Atlântida, na Estrada do Mar. O senhor já foi lá, que eu sei. Eu tô sempre já fui, o Dudu agradece. Eu lhe acompanho por satélite, as suas andanças, né? É moda agora, né? Estou cheio de netos. De neto, é. Quantos netos tem? 7 já. 7 netos? Todos estão aí? Não. Uns estão fora e maiores. Então vou lhe dar mais aqui para o seu. Eu vou lhe dar para os seus netos para o senhor levar aqui. Sartori. Lotado o estacionamento ontem às 5 da tarde quando eu voltava. Lotado, espetacular, é primeiro mundo. Abaixo de chuva lotado. Lá você encontra a área fazendária, mas fazenda mesmo, né? Área coberta, área de diversão e parque aquático. O seu, doutor Otti. Certo? Quantos netos o senhor tem mais? Não. Então mais 4 aqui, está pronto. Ótimo. Pronto. Pode levar os netos todos. Obrigado. O Luiz Coronel pediu para levar as sobrinhas dele, são 300 e poucas sobrinhas, como é que eu vou dar para todos? Aquelas sobrinhas assim horrorosas, 17, 18, 20 anos. 20 anos, um monte de sobrinha tem o Luiz Coronel. Obrigado, Ayrton. Uma para cada dia. Uma para cada dia. Obrigado, meu caro amigo Antônio Sartori. Francisco Turra. Esse homem é uma bandeira no agro brasileiro. Bandeira. Obrigado, doutor Eduardo Maveiga. Brigamos pouco hoje. Obrigado, Thiago Dimmer. Retornaremos sempre de segunda a sexta-feira com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.